E aí, como você está? Meu nome é Ivan Lima e neste vídeo eu quero contar para vocês a história do primeiro e único casamento do rei do rock, o famoso Elvis Presley. Considerado por muitos um ídolo, Elvis Presley fez muito sucesso, mas deixou para trás um passado sombrio que muita gente desconhece. Nascido no dia 8 de janeiro de 1935, em Tupelo, Mississippi, Elvis se mudou para Memphis quando tinha apenas 13 anos de idade. Quando criança, ele gostava de cantar na igreja, e isso foi apenas o começo da sua carreira musical. Por influência do blues e do country, Elvis aprendeu a tocar guitarra e passou a participar de concursos de música. Mas seu sucesso veio em 1954, quando ele assinou um contrato com a Sun Records. Antes de alcançar o sucesso, ele trabalhava como motorista de caminhão. Isso mesmo, motorista de caminhão. Neste mesmo ano, ele lançou seu primeiro disco, e tudo indicava que Elvis seria um fenômeno. No dia 2 de outubro daquele ano, ele fez seu primeiro show fora do estado em que morava. O show aconteceu em Atlanta e deixou a plateia completamente encantada. Em 1955, ele foi contratado por uma gravadora. E logo, 2 de suas novas músicas ocuparam as paradas de sucesso. A partir daí, o sucesso já estava encaminhado. Em 1956, ele se apresentou em um programa de televisão e seu álbum alcançou o incrível número de 9 milhões de cópias vendidas. Em seguida, ele atuou no filme Love Me Tender, o primeiro de dezenas de filmes que ele fez em sua carreira. Ele então começa a fazer apresentações internacionais, escandalizando as plateias com suas roupas e com seu gingado. Quando ele estava no auge da sua carreira, Elvis foi convocado para servir o exército. Em outubro de 1958, ele foi transferido para uma base militar dos Estados Unidos, na Alemanha, onde permaneceu até março de 1960. E é exatamente aqui que eu queria chegar. Em 1959, uma menina de apenas 14 anos de idade também foi para a Alemanha, pois seu pai tinha sido transferido para lá. Enquanto ela estava com seu irmão mais novo, um homem do exército se aproximou dela e perguntou se ela gostaria de acompanhar ele e sua esposa para irem conhecer o famoso Elvis Presley. Ela então pediu permissão para seu pai, que ao ver que ela estava em boas mãos, deu permissão a ela. Usando um vestido branco, ela viajou até a casa de Elvis, onde chamou a atenção do cantor. Essa menina se chamava Priscilla Beaulieu. E mesmo ela dizendo para ele que ela ainda estava na 9ª série, ele continuou interessado nela. Elvis cantou várias músicas para tentar impressioná-la. Elvis dizia que Priscilla lembrava muito sua afinada mãe, principalmente por causa dos olhos claros. Ele também dizia que ela era a jovem perfeita para ele lapidá-la como quisesse. E na segunda vez que os dois se viram, Elvis convidou Priscilla para o seu quarto e lá eles deram o primeiro beijo. Depois do quarto encontro do casal, os pais de Priscilla acharam que era melhor conversar com o cantor. O pai de Priscilla queria saber por que diabos uma estrela estava interessada em sua filha de 14 anos. Elvis disse que gostava muito dela e que ela era mais madura que as outras meninas da sua idade e que ele adorava a companhia de Priscilla. Os pais da garota ficaram encantados com Elvis e permitiram que ela continuasse se encontrando com ele. Durante o tempo que Elvis esteve na Alemanha, Priscilla continuou frequentando a escola e se encontrando com o cantor. Nessa época, Elvis chegou a oferecer para ela algumas das pílulas que ele tomava, dizendo que ela se sentiria mais disposta para ir à aula. Felizmente, ela recusou. Como ela era uma garota muito nova, era proibido que eles fossem vistos em público. Mas ainda assim, eles se viam com frequência. Apesar de se encontrarem diariamente, os dois nunca chegaram a ter relações sexuais nessa época.
Quando Elvis foi dispensado do exército, ele deixou a Alemanha. Priscila enviava cartas para ele e usava envelopes cor-de-rosa, para diferenciar das fãs que também enviavam cartas para ele. Eles ficaram se comunicando por cartas e telefone até que Elvis convidou Priscila para visitar a cidade de Los Angeles. Os dois se encontraram, mataram a saudade e passaram a viver juntos. Nessa época, Elvis convenceu Priscila a tomar anfetaminas e pílulas para dormir, pois assim poderia acompanhá-lo em suas programações noturnas. Ela também passou a se comportar como uma mulher adulta, usando as roupas que Elvis tinha dado para ela. Antes de Priscila voltar para a Alemanha, Elvis pediu para que ela terminasse o ensino médio em Memphis. Depois de muita conversa com seus pais, Priscila entrou em um acordo e foi morar com o pai e madrasta de Elvis. Na verdade, as coisas ocorreram assim, apenas no começo, pois depois de pouco tempo, ela já estava morando com Elvis. Pouco antes de se formar, o consumo de pílulas de Priscila estava cada vez mais alto. Ela tomava as pílulas para conseguir ir às aulas durante o dia e fazer companhia para Elvis nas horas vagas. Para Elvis, Priscila era uma mulher pura e eles, por incrível que pareça, ainda mantinham o namoro sem relações sexuais. Mas isso não impedia de procurar outras mulheres. Ele se relacionava com todo tipo de mulher, fossem elas fãs ou estrelas de Hollywood. Nas intimidades com Priscila, Elvis tinha o fetiche de tirar fotos dela. Usando uma máquina de fotos polaroides, os dois costumavam registrar fotos íntimas, os chamados nudes de hoje em dia. Existe um boato que Elvis se aproveitou várias vezes de Priscila enquanto ela estava dopada pelas pílulas. Mas veja bem, esse boato não envolve atos sexuais sem a permissão da garota. Na verdade, ele tirava fotos enquanto ela estava apagada, o que também não deixa de ser errado e, ao mesmo tempo, bizarro. Com o tempo, Elvis foi lapidando Priscila como ele queria. Ele mesmo a descreveu como a boneca viva de Elvis. Primeiro ele exigiu que ela mudasse sua postura, depois foi moldando a imagem da amada. Ela passou a usar o cabelo pintado de preto, como o do Elvis, e sempre fazia um penteado e usava roupas que combinassem com as dele. Com o passar dos anos, como Priscila costumava ficar bastante tempo com Elvis, as pessoas passaram a olhar para ela com maus olhos. Até porque ela era uma garota muito nova em relação a ele, e Elvis, uma estrela que se relacionava com quem bem entendia. Naquele tempo, as pessoas eram muito conservadoras e, obviamente, começariam a surgir boatos sobre Priscila. O empresário de Elvis, sabendo da situação, chamou a atenção do cantor e exigiu que os dois se casassem, o mais breve possível. Elvis pediu Priscila em casamento, antes do Natal de 1966, e os dois se casaram em maio do ano seguinte, em Las Vegas. Segundo a história conta, e a própria Priscila já relatou, foi na lua de mel que os dois finalmente tiveram relações, depois de tantos anos se relacionando. 9 meses depois de se casarem, Priscila deu à luz a Lisa Marie. O problema é que, pouco antes dela nascer, Elvis ficou preocupado com o fato de que a paternidade pudesse afetar sua carreira. Quando ela estava com 7 meses de gravidez, ele pediu para dar um tempo. Mas pouco tempo depois do nascimento da filha, os dois acabaram voltando. Só que nada era igual antes. Por mais curioso e estranho que pareça, Elvis disse para sua esposa que não gostava de ter relações sexuais com mulheres que já tinham tido filho. Anos depois, Priscila confirmou esse fato, dizendo o seguinte: ele havia mencionado, antes de nos casarmos, que nunca havia sido capaz de fazer amor com uma mulher que teve um filho. Agora, vocês estão entendendo por que o relacionamento dos dois, além de conturbado, era polêmico? Até porque, que tipo de homem iria negar a se deitar com uma mulher que teve um filho dele? Assim como ele fazia antes do casamento, Elvis se envolvia com outras mulheres. Priscila, então, decidiu que não estava disposta a viver assim. E daí, ela passou a se envolver com o dono de uma escola de dança.
Apesar de ter renovado os votos com Elvis, depois ela ainda se relacionou com seu instrutor de karatê. Em 1972, Priscila disse que Elvis estava decidido a deixá-la, quando ficou sabendo dos seus relacionamentos. Elvis até pensou em contratar um assassino de aluguel para matar o amante de sua esposa. Elvis e Priscila se divorciaram em outubro de 1973. 4 anos depois, em agosto de 1977, Elvis morreu. Para ela, foi o fim. Ela declarou que sentiu vontade de morrer, pois ela ainda o amava. Em uma entrevista em 2016, ela fez a seguinte declaração: "Eu não me divorciei dele porque não o amava. Ele era o amor da minha vida, mas eu tinha que descobrir mais sobre o mundo." Já surgiram vários boatos de que Elvis Presley sempre manteve seu interesse por meninas muito mais novas que ele. O livro Elvis Presley, A Southern Life, conta um pouco da história de Elvis na estrada e de como ele se relacionava com adolescentes. O autor do livro diz que Elvis costumava procurar grupos de meninas de 14 anos. As convidava para o seu quarto de hotel, onde faziam brincadeiras como guerra de travesseiros, cócegas e, em muitos casos, as meninas beijavam o cantor. Eu não sei até que ponto essas histórias são verdadeiras, e não estou aqui para criticar ninguém. Mas que isso é muito estranho, isso é. Bom, eu vou me despedindo por aqui. Te encontro no próximo vídeo. Até mais. Tchau.